Olá pessoal, meu nome é Giovanni Librelotto, eu sou tutor do Programa de Educação Tutorial do curso Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria e estou aqui para trazer mais um módulo do tutorial de Google Jamboard organizado pelo PETCC do FSM. O módulo de hoje, o objetivo é mostrar como vocês localizam um arquivo criado dentro do Google Jamboard. Isso porque, e vale para praticamente quase todas as ferramentas do Google que vocês têm acesso aqui por essa matriz de 3x3 que aparece do lado do perfil de vocês, todos os arquivos criados dentro das ferramentas Google vão ser armazenados dentro do Google Drive. Então imaginem como o Google Drive sendo exatamente o sistema de arquivos onde todas as demais ferramentas Google consultam os arquivos, editam os arquivos e armazenam os arquivos para que eles possam ser utilizados e também compartilhados. Então se vocês criarem um arquivo pelo Google Docs, pelo Google Planilhas ou pelo Google Apresentação, automaticamente vai ficar salvo dentro do Google Drive do perfil que vocês estão logados quando estão fazendo exatamente essas edições. Com o Google Jamboard não é diferente. Então, ou seja, todo Jam criado dentro do Google Jamboard vai, consequentemente, ser salvo no Google Drive do perfil de vocês. Então, por exemplo, eu vou mostrar duas maneiras diferentes para vocês verem como vocês podem localizar esse arquivo. Então, o objetivo dessa aula é mostrar como vocês localizam um Jam, que vocês já criaram via Jamboard, independente da maneira como foi criado previamente. Então eu quero localizar um arquivo já criado, já editado, por exemplo. Lembrando que vocês têm duas maneiras de criar um Jamboard, duas maneiras principais, obviamente. Uma é usando o botão mais, e aí automaticamente vai ser criado um Jam dentro da plataforma Google Jamboard. Ou vocês podem estar dentro de uma pasta, como a pasta mostrada no módulo anterior, uma pasta chamada Jamboards, onde eu clico em Novo, Mais e Google Jamboard, então repetindo, dentro do botão, dentro da pasta que eu quero, eu vou em Novo, opção Mais. Note que as três primeiras opções são as básicas, né, as mais utilizadas pela plataforma Google. Documentos, planilhas e apresentações, vou em Mais, Google Jamboard, vai ser criado uma aba diferente, digamos assim, já com a edição do Google Jamboard. Nesse caso aqui eu vou só fazer alguma coisinha básica aqui, por exemplo, então, ou seja, eu vou botar aqui um triângulo que seja aqui, enfim, qualquer desenho maluco, só para deixar salvo aqui. Vamos criar um segundo aba aqui, por exemplo, um projeto de círculo aqui, e deu. Ou seja, só vai isso aqui, e vou dar um nome qualquer aqui, por exemplo, teste de Jamboard. Então, vamos só para renomear. E fechei. Notem que as ferramentas do Google, elas são, digamos assim, integradas no ponto que vocês não precisam salvar um documento. Por exemplo, para quem nasceu na geração Word, que de tempos em tempos tinha que salvar, porque senão o Word fechava, perdia as edições, as ferramentas Google, como o Google Jamboard, Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentação, as edições vão sendo salvas em tempo real, vocês vão editando, vão salvando. Então, se acidentalmente vocês fecharem um browser, ou o browser fechar automaticamente por algum problema, por exemplo, todas as edições que vocês fizeram até aquele momento vão sendo salvas. Então, isso vai sendo feito literalmente em tempo de edição. Então, notem que eu abri aquele arquivo, fiz a edição, troquei o nome para teste de Jamboard e ele já apareceu automaticamente dentro do meu Google Drive. Por que ele apareceu nessa pasta? Porque ele foi criado diretamente dentro da mesma. Lembrando, eu estava já na pasta, cliquei em Novo, Mais e Google Jamboard. Sempre que vocês criarem um Jam através dessa opção, esse Jamboard vai ser salvo automaticamente na pasta onde vocês criaram. Então ele vai trazer para essa pasta o próprio arquivo. Então está aqui o arquivo. Lembrando que para agora eu posso simplesmente clicar duas vezes aqui. Ele vai abrir diretamente, já não vai aparecer na página principal do Jamboard, e sim já vai abrir o Jam propriamente dito, com essas duas ou N quadros que foram criados aqui. Então o objetivo basicamente nesse ponto é, se vocês querem ter todos eles agregados numa única pasta, para não ficar confuso, digamos assim, o Google Drive de vocês, supondo que vocês tenham o Google Drive organizado, é uma melhor maneira, ou seja, de criar o Jamboard diretamente na pasta que vocês querem. Por que isso? Porque se vocês forem em jamboard.google.com e automaticamente criar um novo arquivo, como aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos fazer uma edição aqui, então vou pegar agora, em vez de botar, só para diferenciar no caso, então vamos fazer uma espécie de, perdão aqui pelo desenho, que eu estou com o trackpad, desenhando o trackpad não é a melhor coisa do mundo. Então, por exemplo, desenhar então um quadrado e uma outra coisa aqui só para diferenciar do anterior. Vou botar aqui um título, por exemplo, teste 2 de Jamboard, só para separar. Notem que não tem um botão salvar, né? Então já vou fechar aqui e vou assumir que está salvo. Notem que o arquivo não veio para o meu Google Drive na pasta Jamboards.
Portanto, para onde foi esse arquivo? Ou seja, todo o Jamboard criado diretamente pela plataforma Google Jamboard, ele vai ser salvo sempre na raiz do Google Drive de vocês. Então eu vou voltar para o meu raiz, ou seja, para o meu Drive aqui, descendo, está lá, teste2 de Jamboard. Portanto, todo arquivo que vocês criarem diretamente, então, ou seja, vocês já estão lá no Jamboard, vamos voltar para o Jamboard aqui. Notem que agora os dois estão aparecendo, então, ou seja, eu tenho o teste que eu criei primeiro e o teste2. Notem que no meu caso aqui, eles estão organizados, pela última modificação. Então, o último que eu fiz ou editei é o primeiro que aparece aqui. Então, é no sentido inverso, por exemplo. Vocês querem usar as outras opções à vontade, por exemplo, sei lá, pelo título deles. No caso, esse título não vai mudar aqui por causa da ordem. Então, vou deixar na última modificação. Mas voltando, os dois foram criados e os dois estão dentro do meu perfil giovanni.librelotto@ufsm.br. Mas eles não necessariamente vão estar na mesma pasta, pessoal. Isso que é o mais importante que vocês têm que ter noção. Eles vão ser armazenados, se criados pelo Google Jamboard diretamente, na pasta raiz. Se criados pelo Google Drive, ou seja, como nesse caso eu estava lá na pasta Jamboards, por exemplo, automaticamente ele vai ser armazenado ali dentro. Aí você pode perguntar, poxa, mas se eu quiser armazenar todos eles na mesma pasta, para ter um acesso direto a eles e ter uma organização, não tem problema. Basta vocês irem lá na pasta raiz, por exemplo, selecionarem o arquivo que está na pasta principal, ou todos eles, supondo que vocês tenham vários aqui no caso, botão direito, mover para. E aí, com essa opção mover para, vocês selecionam qual pasta que vocês querem. Eu quero mandar para a pasta Jamboards. Pronto. Ele vai aparecer aqui, supondo que tenha feito um engano, para desfazer. Nesse caso não foi um engano. O arquivo já não está mais aqui na minha pasta raiz principal. E se eu for lá para a pasta Jamboards, os dois estão disponíveis. Portanto, não tem problema vocês terem um Jam em cada pasta. O Google organiza isso para vocês. Essa aula que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é para mostrar, por exemplo, que se vocês querem organizar pessoalmente os jams de vocês, por exemplo, vocês têm uma turma de português, eu quero ter os jams de português de um lado, eu tenho uma turma também de inglês, eu quero ter a turma os jams de inglês em outro lado. Para não ter todos jogados no meu Drive, o que vai acabar acontecendo se vocês criar os Jamboards automaticamente através desse botãozinho aqui, todos eles vão estar jogados aqui dentro. Assim como acontece com o Google Docs. Se vocês criar um Docs e não colocarem numa pasta nenhuma, ele vai ficar no raiz. Então esse raiz vai ficar muito extenso com vários arquivos. Então, particularmente, a organização aqui disponibilizada através do Google Drive é uma opção que eu recomendo para que vocês tenham exatamente não só organização interna dos jams de vocês, mas também para depois localizá-los. Por mais que todos vão aparecer nessa tela aqui do Google Jamboard, ok? Mas imagina que a gente vai chegar num ponto que vocês tenham, sei lá, 50, 100, 200 jams ao longo da vida de vocês, seja para cada aula, para cada módulo vai sendo criado um novo jam. Automaticamente localizá-los depois vai ficar cada vez mais complexo. Apesar que tem um botão pesquisa aqui, mas vocês vão pesquisar exatamente pelas palavras que foram colocadas no mesmo, e não pelos desenhos, por exemplo. Então, automaticamente isso vai trazer um pouco mais de dificuldade. Portanto, a recomendação da aula de hoje é organizar através do Google Drive os jams, criando pastas para os mesmos e colocando os próprios arquivos dentro dessas pastas aqui. Lembrando que vocês podem acessar diretamente cada jam depois pelo Google Drive. Duplo clique nele, vocês vão ter acesso ao jam que foi criado especificamente. Então, dessa maneira vocês têm acesso a todos eles, seja através da própria interface do Google Jamboard, seja do próprio Google Drive.